Fala aí, pessoal, tranquilo? A gente vai agora estudar raios de curvatura em cônicas, no caso elipse e parábola, e a gente vai utilizar a física para calcular raios de curvatura. Lembrando que raios de curvatura são objetos matemáticos, né? São, digamos, definições matemáticas, mas que a gente pode utilizar a física para calcular eles, quando a gente não lembra muito bem das fórmulas e a gente está com pressa, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou ensinar vocês a calcular o raio de curvatura dos pontos mais extremos da elipse, né? Esses dois pontos aqui, que são pontos notáveis. E para isso a gente vai utilizar o fato de que em órbitas cônicas, a energia total de um objeto, né? A energia que eu coloquei, é menos mzinho, mzão, g sobre 2a. Então, vamos modelar primeiro fisicamente aqui para vocês entenderem. A gente vai considerar um objeto que está se movendo numa órbita elipsoidal, e esse objeto tem uma massa mzinho, e em um dos focos dessa elipse você tem um objeto de massa mzão. Agora a gente vai calcular o raio de curvatura nesse vértice aqui e nesse vértice. Obviamente eu não preciso calcular nem aqui, porque a elipse é simétrica, né, em relação a esses pontos. Então, primeiro nesse caso aqui. Nesse caso, o objeto ele tem, vamos supor, uma velocidade v para cá, e ela está realizando uma curva, né? Então, nesse instante, ela vai ter um raio de curvatura. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força resultante nesse objeto, nesse instante aqui, vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então, é isso. Nesse instante aqui, ele tem uma velocidade v. Então, pela segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é a força gravitacional. Então, é mzinho, mzão, g sobre... Aí a distância entre essa partícula e essa massa aqui no foco vai ser o quê? A gente sabe que a distância do foco até esse centro aqui é c, né? Então vai ser a menos c ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a massa da partícula vezes v ao quadrado sobre r, né? Que é a aceleração centrípeta. E aqui entra o raio de curvatura. Então, v ao quadrado sobre r. E a outra equação que a gente vai utilizar é justamente da energia total, né? A gente sabe que em órbitas elípticas, a partícula ela tem uma energia dada por menos mzinho, mzão, g sobre 2a, que é justamente o semi-eixo aqui, né? Então, a energia ela é cinética e potencial, né? Então, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, a energia potencial é menos mzinho, mzão, g sobre a distância, né, entre eles, que é a menos c, e como a gente está fazendo a total, né, vai ser menos mzinho, mzão, g sobre 2a. Então agora a gente vai substituir essa expressão nessa aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou cancelar aqui os mzinhos, jogar para o outro lado e substituir. Então, v ao quadrado sobre 2 vai ser o quê? Vai ser mzão g sobre 2a menos c ao quadrado vezes r. Isso aqui tem que ser igual a mzão g sobre a menos c menos mzão g sobre 2a. Posso cortar esses termos aqui. E agora vou passar multiplicando. Então, o r vai ser 2a menos c menos 2a menos c ao quadrado sobre 2a. Posso cortar esses dois aqui. E agora eu vou passar aqui, fazer o MMC, né, para fazer as contas. Então vai ficar, fazendo MMC, 2 ao quadrado menos 2ac menos a ao quadrado mais 2ac menos c ao quadrado, tudo isso aqui sobre a. Então agora eu posso cancelar esses termos aqui e simplificar aqui, né? Então isso tudo aqui vai nos dar a ao quadrado menos c ao quadrado, né? Agora a gente lembra daquela propriedade de elipses, né? Que b ao quadrado mais c ao quadrado é a ao quadrado, então eu vou substituir a ao quadrado menos c ao quadrado por b ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado sobre a. Ou seja, o raio de curvatura nesse ponto aqui vai ser b ao quadrado sobre a. Nota que isso é uma
propriedade geométrica, né, da elipse. Então, não depende de como o corpo está se movimentando sobre essa elipse. Mas nota que a gente utilizou o fato das órbitas elípticas terem essa energia total aqui para utilizar a física e calcular uma propriedade geométrica. Então é bem interessante vocês tentarem utilizar isso na hora da prova, se vocês não lembrarem do raio de curvatura. Aí agora a gente pode calcular também desse ponto aqui. Então vamos lá. Beleza então, pessoal. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que para o vértice aqui de cima, beleza? Então é o seguinte, novamente você tem uma partícula nesse ponto aqui com uma velocidade v, e devido à interação gravitacional, né, vai surgir uma força aqui direcionada para o foco dessa elipse, onde se encontra uma massa mzão, beleza? Então vamos utilizar aqui agora a segunda lei de Newton para calcular o raio de curvatura. Então a gente tem que a força resultante é a massa vezes a aceleração. O que é a força resultante? É a atração gravitacional, que a gente sabe ser mzinho, mzão, g, dividido pela distância entre as partículas ou massas interagindo ao quadrado, que vai ser essa distância aqui. Só que essa distância aqui, né, é justamente o a, né? A gente lembra que b ao quadrado mais c ao quadrado é a ao quadrado, que é o mesmo a daqui. Então, a ao quadrado. Aqui a força. Só que a gente está fazendo a componente centrípeta. Então a gente tem que calcular nessa direção aqui. Ou seja, a gente tem que multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui. Que vai ser simplesmente b sobre a, né? Então, multiplicando pelo cosseno de θ, que é b sobre a, isso aqui tem que ser igual a massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura, que é r. Né? Lembrando que não é o mesmo r anterior, é um outro r. Beleza, primeira equação a gente já calculou. Agora, novamente, a gente utiliza a conservação da energia mecânica, que a gente sabe que em uma elipse é menos mzinho, mzão, g sobre 2a, para substituir esse valor de v aqui que a gente não quer na nossa equação. Né? Então, a energia total é a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, que no caso gravitacional é menos mzinho, mzão, g dividido pela distância. A distância é a, né? Isso aqui é menos mzinho, mzão, g sobre 2a. Então, beleza. Agora, com essas duas equações aqui, eu vou substituir essa equação aqui e isolar o nosso r depois, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cancelar as massas. Mzinho, no caso. E agora eu vou isolar o v. Então, o nosso v ao quadrado dividido por 2 é quanto? É mgb sobre 2 ao cubo r. Beleza? E jogando esse termo para o outro lado, vai ter que ser igual a mg sobre a menos mg sobre 2a. Isso aqui é simplesmente mg sobre 2a, né? Estou olhando para isso e para isso, tá? Isso aqui foi só o meio termo. Agora eu vou cancelar o mg e vou isolar o r. Passando 2a ao cubo para o outro lado e b dividindo, a gente chega que o r vai ser o quê? Vai ser a ao quadrado sobre b. Então essa é a expressão. Lembrando que anteriormente a gente tinha achado que o raio de curvatura aqui era b ao quadrado sobre a, aqui o raio de curvatura é a ao quadrado sobre b. Que faz sentido, né? Se você olhar aqui, ó, faz sentido o raio de curvatura nesse ponto aqui ser maior, né? Já que dá para ver assim pela geometria da figura que ela tem uma circunferência osciladora com raio maior, né? Então beleza, vamos agora calcular para parábola o raio de curvatura. Então agora, pessoal, a gente vai calcular a velocidade nesse ponto aqui, utilizando a segunda lei de Newton, para, junto com a energia mecânica total, calcular o raio de curvatura dessa parábola aqui que tem parâmetro P, né? Nesse caso aqui a distância P seria do foco da parábola até a diretriz dela, e utilizando esse parâmetro a gente vai calcular o raio de curvatura nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como de costume, é modelar o problema fisicamente, né? Então a gente vai considerar que tem um corpo aqui de massa mzão, né? No foco da parábola, e aqui você tem uma partícula realizando uma trajetória parabólica. Então nesse ponto aqui ele vai ter uma velocidade v e tem a força de atração gravitacional atuando nele. Né? A gente sabe que numa trajetória parabólica a energia total da partícula é zero, né? Então a gente vai utilizar esse fato
para conseguir calcular o raio de curvatura. Então, como a velocidade é perpendicular a essa linha que une o vértice ao foco, a força aqui vai ser perpendicular à velocidade. Então, a gente não precisa decompor ela em outra direção, certo? Para calcular a aceleração centrípeta. Então, pela segunda lei de Newton, força é a força gravitacional, que é mzão, g, dividido pela distância ao quadrado, nesse caso, p sobre 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Então, m. Agora, utilizando aquele fato que eu mencionei anteriormente, que a energia total é zero, né? A gente tem que... Energia total é energia cinética mais energia potencial. Então, mv ao quadrado sobre 2 menos mzinho, mg dividido pela distância, né? Distância é p sobre 2, é igual a zero. Agora, substituindo essa equação nessa, a gente vai ter que... Primeiramente, corta as massas, né? Para facilitar. A gente vai ter que... v ao quadrado sobre 2 vai ser mzão, g, r sobre 2, vezes p sobre 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a mzão g sobre p sobre 2. Então, mg dividido por p sobre 2. Aí eu posso cortar esse p sobre 2 com esse quadrado aqui e esse mg com esse mg. Logo, o raio é simplesmente p. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai utilizar a matemática para chegar aos mesmos resultados que a gente chegou, beleza? Como envolvem muitas contas, eu vou fazer só para o caso da parábola. Mas o caso da elipse é exatamente a mesma coisa. Vocês usam a fórmula do raio de curvatura e com isso vocês conseguem chegar no mesmo resultado que a gente chegou a utilizar na física. Então bora lá. De volta, pessoal. Então agora a gente vai deduzir a fórmula para o raio de curvatura e aí vocês vão poder, na hora da prova lá, tentar, caso vocês se percam, chegar nele utilizando o que a gente vai mostrar aqui. É bom ressaltar que não vai ter tanto recorre matemático e mais uma forma de mostrar para vocês uma maneira de chegar no raio de curvatura utilizando uma função e os eixos coordenados. Então, primeira coisa, considere uma função f de x aqui, qualquer, certo? E o que a gente quer é calcular o raio de curvatura dela em um dado ponto aqui. No limite, certo? Que a gente quer calcular do ponto, a gente vai ter um diferencial de ângulo aqui e existe uma única circunferência que vai passar aqui, que vai ser a circunferência osciladora. Então, ela vai ter um raio aqui, certo? E, no limite, esse arco infinitesimal vai ser dado pelo seguinte. Vai ser r vezes esse ângulo aqui, que é o nosso dθ. E, novamente, trabalhando com comprimentos infinitesimais, vai ser exatamente esse dl aqui que a gente calculou. Esse arco aqui vai se aproximar de uma reta, que vai ser justamente essa hipotenusa desse triângulo pequeno aqui, certo? Tomando, obviamente, casos infinitesimais. Então, isso aqui vai ser igual a dl. E agora é o seguinte, esse dl, a gente pode fazer um Pitágoras aqui, certo? Lembrando, novamente, que a gente não está usando muito rigor matemático e mais uma forma de vocês tentarem chegar na fórmula fechada do raio de curvatura. Então, utilizando Pitágoras aqui, a gente pode fazer que o dl é raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Tomando dx em evidência e lembrando que a derivada da função é dy sobre dx, isso aqui vai ser o quê? Vai ser raiz de 1 mais, chamando essa função aqui de um f de x, certo? Uma função genérica, isso aqui vai ser 1 mais f de x, linha, certo? A derivada, ao quadrado e o dx do lado de fora, certo? Isso é o dl. E agora a gente precisa só de uma outra expressão envolvendo dθ, né? Se a gente olhar para esse triângulo, o nosso θ está bem aqui, né? Então a tangente do θ é o quê? dy sobre dx, que é justamente a derivada da função. Então uma outra relação que a gente pode utilizar é que a tangente do θ é f' de x. Pronto, a gente já tem todas as equações que a gente precisa para isolar o raio de curvatura. E então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente quer o dθ e não θ, a gente vai diferenciar essa equação aqui, certo? Do lado esquerdo e do lado direito. Então, diferenciando, a diferencial da tangente de θ vai ser a secante de θ ao quadrado, dθ.
E a diferencial do f' de x vai ser f duas linhas de x dx. Finalmente, a gente pode substituir essa expressão aqui e essa expressão aqui também. Então, substituindo, a gente vai ter que r dθ, que é f duas linhas de x dx dividido pela secante de θ ao quadrado. Só que se a secante de θ é 1 sobre cosseno de θ ao quadrado, a gente pode utilizar a relação fundamental da trigonometria para substituir secante de θ utilizando a tangente de θ, que vai ser o quê? Vai ser 1 sobre f' de x ao quadrado. Então vai ficar 1 mais f' de x ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a f duas linhas de x, né? Eu já substituí, agora tem que ser igual ao dl, que vai ser essa expressão aqui. Vai ser raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Finalmente, a gente pode isolar o raio, né? O r, e cancelar novamente, utilizando uma matemática de rua aqui, cancelar esse dx com esse dx, e finalmente nosso r vai ser, notando que esses termos aqui são iguais, né? A gente pode fazer como se fosse um 3 meios aqui, né? 1 mais f' de x ao quadrado elevado a 3 meios dividido por f duas linhas de x. Essa é a expressão do raio de curvatura para uma função genérica, certo? Utilizando coordenadas cartesianas. Aí agora a gente vai utilizar a parábola para calcular o raio de curvatura dela usando essa fórmula aqui, beleza? Então é o seguinte, a gente tem uma parábola, certo? Com um parâmetro p, a distância entre o foco e o vértice dela é p sobre 2, e a gente vai deixar ela convenientemente dessa forma aqui no gráfico, certo? Então qual que é a expressão analítica dela aqui, né? A gente tem da geometria analítica que 2p vezes, aí agora é y menos y0, né? O y0 dela, que é o y do vértice, é o zero para facilitar as contas, então vai ser só y aqui. Isso aqui tem que ser igual a x menos x0 ao quadrado. Aqui é x e o nosso x0 novamente está na origem, né? Então é 0 ao quadrado. Ou seja, o nosso y é x ao quadrado sobre 2p. Ou seja, o nosso f de x é x ao quadrado sobre 2p. Agora a gente vai utilizar aquela expressão que a gente demonstrou anteriormente do raio de curvatura para o caso dessa função específica. Então, relembrando, né, a expressão do raio de curvatura era o seguinte: 1 mais f' de x ao quadrado elevado a 3 meios dividido por f duas linhas de x. Então, f' de x é o quê? É a derivada disso aqui. Aí, não sei se vocês já viram, mas indo aqui rapidamente é só tombar o 2. Então, o f' de x vai ser simplesmente x sobre p. E o f duas linhas de x vai ser simplesmente 1 sobre p. Utilizando essas duas expressões aqui, a gente consegue agora substituir no raio de curvatura. Então, o raio de curvatura vai ser 1 mais f' de x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado sobre p ao quadrado, elevado a 3 meios, e isso tudo dividido por f duas linhas de x, que é 1 sobre p, ou seja, dividido por 1 sobre p. Nota que esse raio de curvatura ele vai depender do x, né? O que faz sentido, já que o raio de curvatura não é igual em qualquer ponto da parábola. Como a gente calculou só para o vértice, né? A gente vai substituir x igual a 0 aqui. Então, r vai ser igual a, substituindo x igual a 0, 1 dividido por 1 sobre p, que é simplesmente p, que confirma a nossa dedução utilizando a física, né? Então, como vocês podem ver, a gente chegou por dois caminhos distintos na mesma equação, né? Na mesma resposta para o raio de curvatura da parábola. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula e até a próxima. Valeu!